Olá, graça e paz. Vamos ver se agora tá indo aqui. Sem querer eu desliguei aqui o botão. Vamos lá. Hoje mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical Online. Me diz aí, por favor, se o som tá bom, se a imagem tá dando para ver. Tem uma claridadezinha aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar. Acho que agora melhorou um pouquinho. Amém? Cadê o pessoal? Hoje o nosso evangelista Reinaldo está de serviço, que ele não vai estar conosco aqui na nossa EBD. Amém? Lima, graça e paz, já chegando aí, o povo já chegando. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre o profeta Eliseu. Vamos falar um pouquinho sobre o ministério de Eliseu. Cadê o povo? Vamos acordar. Eita glória! Cadê o brado de vitória aí do povo? Glória a Deus. Hoje nossa Escola Bíblica Dominical Online, para quem acompanha aí todo domingo, às 9 horas da manhã, aqui na nossa página no Facebook, Evangelho dos Santos Principal. Então, você que já nos acompanha aí está acostumado, você que gosta de estudo, fique com a gente aqui até o final. Bem, de 9 até mais ou menos umas 10h30, 1h30 de aula. Demorou um pouquinho porque eu desliguei aqui, eu tive que ligar de novo sem querer o telefone. Márcia, graça e paz. Bem, pessoal chegando, Diaconisa Deise, graça e paz. Bem, ontem nós estivemos lá no sepultamento do pai do nosso pastor Antes. Bem, eu vou pedir para os irmãos para que continuem orando pela vida do nosso pastor Antes, lá do Ministério Unificado de Paciência, a sua família. Bem, sabemos que nesse momento só o Espírito Santo de Deus mesmo para consolar, mas na medida do possível está tudo bem. Importante agora orar pela família do nosso pastor, pela mãe dele, pelos irmãos. Bem, mas nós sabemos que em tudo Deus tem um propósito, para a glória de Deus, como ele testemunhou, o pai dele aceitou a Jesus, foi salvo, então isso aí com certeza é o mais importante, amém? Bom, nós vamos orar ao Senhor para nós iniciarmos, amém? Enquanto o povo está chegando aí, muita gente acordando com frio desse aí mais tarde, já sei que vai ter gente depois me mandando mensagem dizendo que acordou, perdeu a hora, Temos irmãos aí que perdem a hora. Bruno, graça e paz. Bem, então eu sei que alguns irmãos vão perder a hora, mas para a gente não perder tempo, você que vai assistir agora, você que vai assistir, estiver assistindo depois, ou no Facebook mesmo, ou no nosso canal no YouTube, graça e paz. Essa semana nós estivemos fora mais uma vez das redes sociais, a gente vem se recuperando aí, como alguns irmãos estão cientes de uma infecção urinária. Ontem a gente começou a postar algumas coisas novamente na página no Facebook, no nosso Instagram. Bem, a gente vai voltando aos pouquinhos aí para as redes sociais, mas a gente estava nesse processo de recuperação aí, graças a Deus, os irmãos orando, outras pessoas também com problema de infecção também urinária. Parece aí, algumas pessoas estão comentando que é um andaço, não sei se é pela água, essa água horrível que a gente recebe aí, já que eu bebo bastante água, então eu não sei se foi, mas graças a Deus aí a gente já está bem melhor. Bem, vamos orar ao Senhor então, para a gente começar, enquanto os irmãos vão chegando aí, dando aquele paz do Senhor. Vamos acordar o pessoal aí, para a glória de Deus. Missionária Cirlei, graça e paz. Amém? Então vamos orar ao Senhor logo após. Hoje, como falei, a gente não vai ter aí a presença do nosso evangelista Reinaldo, que está de serviço, amém? Está trabalhando. Falei nele aí, glória, acabei de falar de novo e ele apareceu, Bem, já avisei aqui, meu amigo, que você hoje está de serviço, Glória a Deus, faço só para dar um glória, amém? Nosso evangelista aí, que é uma bênção, conosco, nosso professor. Hoje a gente não vai poder estar junto, mas se Deus permitir aí,
Já avisando, Reinaldo, domingo que vem nós não teremos escola bíblica dominical, amém, irmãos? Eu fui informado aí, lembrar que é dia dos pais, né? Então, quando tem esses dias assim, a gente sabe que o povo se reúne com a família, alguns irmãos também, né? Prepara aquele almoço mais especial, na medida do possível, claro, né? Então, no domingo que vem, Reinaldo, lembrando aí, nós não teremos escola bíblica dominical, amém? Então, próximo domingo é dia dos pais, hoje já é dia 1º, me informaram aí que é o segundo domingo de agosto, né? E a gente então não vai ter aula na próxima semana. Cristal, graça e paz, bom dia, amém? Já tá com a revista, Valor? Amém? Se tiver com a revista aí, dá um glória a Deus aí, para nos avisar, amém? Então, vamos orar ao Senhor nessa manhã. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos mais uma vez por estar, Senhor, na tua presença, o que para nós é maravilhoso. Poder te adorar, poder glorificar o teu nome, poder te exaltar, poder compartilhar com os nossos irmãos em Cristo, ó Deus, acerca da tua palavra. Toma, Senhor, cada varão, cada varoa, Senhor, que está presente, ó Deus, conosco nessa escola bíblica dominical, teu servo Reinaldo, que estará de serviço. Toma o teu filho em tuas mãos, ó Pai, no seu trabalho. Guarda o teu filho, proteja, que o teu anjo possa estar acampado ao redor do teu ungido, Senhor. Toma cada irmão, a cada irmã, toma aqueles que estarão presentes conosco durante esse estudo, aqueles que porventura estão enfermos, acamados. Sabemos que a escola bíblica dominical também, ó Deus, é um momento de cura, um momento de libertação, de restauração, e cremos que nessa manhã não será diferente, ó Pai. Portanto, toma o primeiro lugar, Senhor. Não permita que façamos ou falamos nada de nós mesmos, mas que tudo venha, Senhor, ocorrer na manhã desse dia, na direção do Teu Espírito Santo. Assim, ó Pai, eu coloco em Tuas mãos, tanto aqueles que já estão presentes, como aqueles que vão entrar durante o decorrer dessa live, ó Pai. Que o Teu nome seja glorificado. Toma cada ministro, Senhor, cada pastor, cada igreja, cada, Senhor, um que tem compartilhado conosco através desse estudo. Assim nós choramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Zenaide entrou também. Deixa eu ver aqui se mais alguém. A irmã Cristal recebeu. Ô, glória. Amém? Então vamos lá então para o nosso estudo, sem delongas, sem demora, bem, para a gente poder. A imagem está direitinho aí, gente, pessoal, para vocês, o áudio também, tá tudo bem aí, né? Porque eu mudei um pouquinho a posição aqui, mas eu creio que está dando para enxergar, amém? Vamos falar hoje sobre o profeta Eliseu. Semana passada nós falamos um pouquinho sobre a chamada, né, de profeta de Eliseu, falamos sobre o profeta Elias, né, um pouquinho mais sobre o profeta Elias, e falamos também sobre Eliseu, que seria o seu sucessor, ok? Então o texto áureo nosso hoje, quem puder colocar aqui, por favor, me ajudar, né? Hoje a gente está bastante desfalcado aí, nós vamos falar sobre o ministério de Eliseu. Então o texto, coloca aí, por favor, quem puder, 2 Reis, capítulo 3, versículo de número 11, ok? 2 Reis, capítulo 3, versículo de número 11, ok? Esse é o texto áureo. Quem tem a revista, né, essa revistinha aqui, está aqui conosco. Quem não tem, não tem problema, porque a gente lê e acompanha junto, né, ao texto. Eu particularmente não me prendo 100% a revista. A gente prepara outros, né, um outro esboço aqui em cima do que a gente vai falar da revista, fora aquilo que o Espírito Santo de Deus tem liberdade e nos dá no decorrer da aula, ok? Disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias, né? Esse texto aqui a gente vai ver lá na frente, na leitura bíblica, quando o rei Josafá reconhece, né? Ele procura encontrar em Israel um profeta ainda reconhecido por Deus. Por quê? A gente vai falar muito hoje sobre isso, né?
nós, em meio ao caos, em meio muitas das vezes a muitos falsos profetas, muitos que se dizem, como eu gosto de falar com vocês aqui, trazendo para os dias de hoje, muitos que se dizem, na verdade, homens e mulheres de Deus e não são. Obrigado aí nessa a lição 7, tá, irmã Cristal? Perdão, a lição 7. Zenaide colocou aí, 2 Reis 3:11, tá, Zenaide? 3:11, faltou 3. Mas obrigado aí pela atenção. Lição 7, tá, gente? Ministério de Eliseu, hoje. Sempre em meio a essa situação, aos falsos pastores, aos falsos ministros, né? Você precisa entender que vai haver aqueles que são realmente homens e mulheres de Deus, tá? Que são homens e mulheres de Deus. Nós falamos semana passada que Elias, ele dá uma declaração na caverna dizendo que só ele sobrou de profeta. E nós vimos que não, né? Que o próprio Deus disse para Elias que ainda havia 7.000 que não tinham se dobrado a Baal. Nós temos o péssimo hábito, o costume, de colocar todo mundo muitas das vezes na mesma balança. Cassiane, graça e paz, amém? E isso não é o correto, né? Que todos, não, em qualquer segmento, em qualquer área da vida, existem os bons e existem também os maus profissionais. Como muitas das vezes na igreja, tá? E aqui quem nos acompanha sabe que nós aqui não passamos a mão na cabeça de nada, mesmo sendo cristão, a gente não está aqui para julgar e nem estamos aqui também para acusar, mas falamos a verdade e a realidade. A realidade qual é? É que dentro da igreja, das igrejas de um modo geral, como eu falo, existem também os bons e os maus, aqueles que são de Deus realmente e aqueles que não são. Existem aqueles que brincam com o evangelho, existem aqueles que usam muitas das vezes o evangelho para promoção própria, tá? Mas existem aqueles que têm a unção e o chamado de Deus e exercem a unção que Deus assim colocou sobre a sua vida, tá? Então, Eliseu, assim como Elias, né, são homens, são profetas que a gente pode dizer diferenciados em meio ao caos, ok? Então, em meio àqueles que se diziam e não eram, você tem aqueles que são, ok? Então a gente precisa entender muito bem isso e a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão. Por quê? Porque a gente vai ver aqui que nesse mesmo período de Eliseu, né, falsos profetas também eram consultados, ok? Falsos profetas também eram procurados. E eu particularmente não gosto muito, a gente fala isso, não é atacando você que gosta, mas isso para mim, na minha opinião, é algo pessoal. Eu fico muito preocupado com aquelas pessoas que gostam de ficar procurando o profeta, né? Indo atrás de profeta. E você corre um sério risco. Não que você não possa procurar ou que você não deva, tá? A gente quando fala isso aqui, não. É aquela pessoa que fica o tempo todo atrás de profecia, de visão e de revelação, tá? Embora eu sempre costumo dizer que eu creio que quando Deus precisa usar o profeta para falar conosco, muitas das vezes ele envia o profeta até nós, ok? Cassiane falou que teve um sonho com o qual o Espírito Santo me fazia entender muito que são levantados pelo homem se auto-titular a tal cargo. Também tem muito isso, tá, Cassiane? Muitas pessoas que se auto-intitulam, né? Ela se diz que daqui a pouco que ela é profeta, se diz que ela diz para as pessoas que ela é pastor. Já cometeu um caso aqui, né, de alguém que se disse evangelista, né? Então a gente tem muito esse perigo sim, tá? E infelizmente muitas pessoas que depois aprovam isso e até confirmam isso, né? Pessoas sem nenhum preparo, na verdade, né, para estar assumindo determinados cargos. Isso acaba muitas das vezes trazendo consequências ruins e também muitas das vezes causando alguns estragos no evangelho. Por quê? Porque muitas pessoas que elas não têm o chamado de Deus e às vezes elas auto se intitulam como Deus te deu no sonho, são pessoas muito frágeis e que muitas das vezes em determinadas situações acabam até mesmo se corrompendo, tá? Ou muitas das vezes sendo até mesmo usadas pelo inimigo, ok?
Então a gente precisa ter muito esse cuidado, sim. Eu não sei como foi o desenrolar do teu sonho, depois a gente pode conversar, mas exatamente como você colocou aqui, os verdadeiros líderes, os verdadeiros homens e mulheres de Deus carecem da nossa oração. E esses também, tá, Cassiano, que muitas das vezes se auto-intitulam, nós precisamos orar para que Deus desperte eles, né? Para que haja um reconhecimento. Eu sou do tipo de pessoa que eu sempre vou procurar acreditar que Deus é capaz de mudar a vida e o caráter do homem, tá? Independentemente do grau de gravidade que esse homem possa ter, ou essa mulher, tá? Minha digníssima mãe chegando aqui, bênção, que Deus te abençoe. Júlia, graça e paz. Janaína Mel, ô Glória, já voltaram aí, acredito eu, da lua de mel, está conosco agora, casada, nosso irmão aí para a glória de Deus. Júlia, se a tua mãe também missionária África estiver aí, manda um abraço para todos, para a Lívia também, né, o povo aliás, ontem, obrigado aí a nosso Ministério de Missões, né, a Júlia estava lá ontem com a missionária África, Angélica, vários irmãos, né, fazendo o Dia da Beleza ali em Senador Camará, né, foi uma benção, estive lá já quase na parte do final, mas a missionária dela saiu de lá mais bonita, né, para a glória de Deus, ficou linda aí. Então, parabéns aí ao nosso Ministério de Missões, a todas as irmãs e os irmãos, né, o nosso diácono aí, candidato a evangelista Jorginho, que estava ali também ajudando, né, representando o Lucas também. Então não foi só as irmãs não, mas foram várias irmãs que estiveram ali conosco, né, a própria Karina, não sei se está aí, esteve lá também, a Cláudia, né, a Júlia, missionária África, missionária Celi, missionária Adriana, eu vi que estava lá também. Agradecer também não só a Angélica, mas a Manu, né, a proprietária lá do salão, que cedeu o salão para o Ministério de Missões fazer o Dia da Beleza lá. Foi uma bênção. Tia Monique, graça e paz. Ô Glória. Tia Monique, ó, eu tô tentando combinar com a tia Márcia e a tia Roberta aí, me ajuda aí pra gente marcar uma escola bíblica dominical para as crianças online, né? Depois vamos se reunir aí para a glória de Deus, ver com a tia Júlia também, as nossas irmãs, para a gente fazer uma live especial só para as crianças. Eu tô querendo ver se a gente faz num sábado aí, amém? Esse sábado de ontem agora eu fiquei bastante enrolado, tive que desmarcar alguns compromissos, eu não fui em outros, né, por causa dessa questão do sepultamento lá, mas em breve nós vamos estar aí marcando algo para as nossas crianças. Agora minha digníssima também entrou também, a missionária Débora, ficou mais bonita e tá ali, foi colocando, foi uma benção, amei tudo, claro, voltou toda lindona ontem para casa, sobrancelha, cabelo, tudo lá, só mudou quase todo o rosto lá, né? Glória a Deus. Só não deu para trocar o rosto todo que ela falou, mas de resto foi uma benção. Então, qual é a verdade prática da revista? Deus usou e ainda usa os seus servos para realizar milagres. Basta a fé e a confiança no Senhor que Ele opera maravilhas. Tá? É bem verdade, irmãos, que falhas e erros, embora isso não sirva como desculpa, como costumo dizer, sempre vão existir. Né? Por mais homem e mulher de Deus que sejamos, todos nós temos alguma área da nossa vida que a gente ainda precisa, ou talvez mais de uma área, de libertação. Tá? Cabe muito, na verdade, a questão da perseverança. Ok? Elias, a gente viu que perseverou em meio ao caos. Eliseu, a gente vai ver que também da mesma forma. Tá? A gente está num processo de Olimpíadas aí, e uma das coisas que eu vi de um nadador ontem, né? Eu gosto de esporte, sempre gostei, embora eu não acompanhe porque tá na madrugada, mas ontem eu consegui acompanhar a final dos 50 metros livres ali da natação, e uma coisa que me chamou a atenção, eu comentei com a missionária Débora, o nadador falando, ele precisou da terceira Olimpíada para conquistar uma medalha de bronze, mas é uma medalha. Enquanto um outro, não vou julgá-lo aqui, mas um outro esportista brasileiro se questionou se valia a pena, né, o sacrifício, a renúncia, para conseguir disputar uma Olimpíada e não ter o resultado que, na opinião dele, ele achou que poderia ter. Né? E eu confesso a você, como bom pregador que nós somos, né, que a gente traz isso para as nossas vidas. Né? Na verdade, eu entendo que tudo aquilo que nós perseveramos, e se tratando das coisas de Deus, que é o nosso foco aqui,
Mas em todas as áreas da nossa vida, a nossa perseverança em lutar, né, ela traz efeitos positivos, ela traz mudanças. E a gente vai ver que essa luta de Elias, mesmo em meio ao caos lá atrás, trouxe na verdade, porque ele faz o desafio, como nós falamos lá, coloca o povo que estava em dúvida se Deus era Deus ou se era Baal, e essa perseverança de Elias, mesmo em meio às contradições, nadando, vamos dizer, como costumam dizer, contra a maré, surtiu efeito, porque Israel naquele momento é despertado. E a gente vai ver que Eliseu, né, conforme a gente viu semana passada, perseverou ali junto a Elias para que essa unção estivesse sobre ele. E quando nós temos um propósito, quando nós tomamos posse do chamado de Deus nas nossas vidas, não só a fé, como está falando aqui a revista, mas nós percebemos as mudanças e nós chegamos ao nosso objetivo. Então, se você tem um propósito, se você tem um objetivo, principalmente ele ministerial, né, você precisa perseverar, você precisa colocar a sua fé em ação. O ministério de Eliseu, ele antes mesmo de iniciar, ele já dá sinais de que Eliseu iria perseverar e iria colocar a sua fé em ação. Tá? Então tem coisas na tua vida, isso é uma aula, né? É uma escola bíblica dominical e é para a gente aprender, que você precisa colocar a tua fé em ação. Tem coisas que estão acontecendo, aleluia, nesse momento na minha vida e na tua vida, que é justamente para nós exercitarmos a nossa fé, tá? Para a gente colocar a nossa fé em ação, para nós perseverarmos. Muitas pessoas têm deixado de desfrutar de milagres, de ver milagres na sua vida, porque não perseveram. Desistem muitas das vezes nos primeiros obstáculos. E Eliseu, a gente viu aqui na aula passada, que mesmo Elias dizendo, fica aqui Eliseu, não vai comigo não. Mas o que acontece? Eliseu perseverou. Tá? Então a primeira mensagem que eu quero deixar para você nessa escola bíblica dominical de hoje é que você precisa perseverar. Qual é a área, aleluia, da tua vida que você talvez esteja pensando em parar ou desistir? Qual é o sonho, qual é o objetivo, qual é a área hoje que você tem aí colocado de lado, né? Qual é o processo de vida, de mudança, de transformação, de libertação, que você está aí com muita dificuldade e que o inimigo muitas das vezes quer que nós venhamos parar, né? E só que Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã, persevera, continua, né? Enfrenta esses desafios, enfrenta esses obstáculos, porque no final Deus vai te dar vitória, né? Eu vendo a entrevista ontem do nadador brasileiro, esqueci o nome dele aqui agora, mas a gente vê isso, né? A perseverança de um atleta. Paulo vai comparar, né, essa nossa caminhada a um atleta buscando ali a coroa, né? No caso, se tratando de Olimpíada da medalha, né? Então a gente tem biblicamente esse comparativo de um atleta, o que um atleta faz? Ele trabalha, ele persevera, ele treina, né? Para que isso, na verdade, para que seu objetivo pudesse ser alcançado. E se tratando das coisas de Deus, nós precisamos perseverar, né? Nós precisamos fazer como Eliseu. Não vou te abandonar, juro pelo Senhor que eu vou contigo até o fim. Carlos, graça e paz, nosso diácono Carlos, aí chegando também, ok? Então, esse propósito da escola dominical hoje, ele fala muito sobre isso, de você exercer a sua fé, né? Quem pode colocar aí agora, 2 Reis capítulo 3, nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 1 de número... Aliás, vamos ler alguns versículos, tá? O 3, o 5... Aliás, 2 Reis 3, nós vamos ler alguns versículos aqui, o 5, o 9, o 10, o 11, o 14, o 15, o 16, tá até difícil colocar aqui, mas vamos lá. A Cassiane colocou aqui, a perseverança nos leva a filhos aprovados pelo Senhor. Sim, exatamente, né? Exatamente. A maior aprovação, Cassiane, você que está assistindo a aula aí, ela vem do Senhor, né? Ela não vem do homem.
ela vem do Senhor. A Júlia colocou muito bem ali, sem fé limitamos o poder de Deus. Exatamente. Né? Por isso que eu falei que, na minha opinião, eu não consigo enxergar alguém que Deus não possa mudar, transformar, libertar, salvar, curar. Né? Se eu não acreditar que essas pessoas podem ser transformadas, curadas, restauradas, eu não estou servindo ao Deus correto. Né? Então, eu não posso limitar o poder de Deus. Nosso presbítero Luiz Carlos aí chegando aí, bom dia, paz do Senhor, graça e paz. Márcio também chegou, glória, o povo chegando, graça e paz. Amém? Bom dia. Então, se eu não coloco a minha fé em ação, eu muitas das vezes estou limitando o poder de Deus, tá? Quando Eliseu pede porção dobrada de Elias, uma coisa fica clara também nesse texto, como nós falamos semana passada, que nós não comentamos. Mas uma coisa fica bem clara. Eliseu sabia que Deus poderia fazer coisas ainda maiores do que fazia com o profeta Elias. De certa forma, Júlia, Eliseu não estava limitando Deus ao que ele fazia através de Elias. Por isso que o próprio Jesus falou que faríamos obras iguais e maiores. Por que Jesus fala isso? Porque Jesus sabia que o Pai tem poder para fazer muito mais. Amém? Então, por que não nós acreditarmos? Eu sempre costumo dizer isso. Eu louvo a Deus quando pessoas começam a nos acompanhar e começam a crescer e amanhã depois estão pregando melhor do que nós, estão ensinando, estão louvando, estão ministrando, estão fazendo a obra. Esse é o propósito de Deus, tá? Nossa irmã Maria, graça e paz, mandei o vídeo, falei que ia mandar, mandei o vídeo semana passada, bem? Então vamos lá. Em 2 Reis 3:5 diz que sucedeu, porém, que morrendo Acabe se revoltou o rei dos Moabitas contra Israel. Versículo 9. Partiu o rei de Israel e o rei de Judá, fizeram uma união, os dois reis, e o rei de Edom, os três, né? E andaram rodeando com uma marcha 7 dias o exército, e o gado que seguia, que não tinha água. Então disse o rei de Israel: a quem o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos Moabitas? E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então um dos servos do rei de Israel disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. 14. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti e nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, trazendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse assim: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregarei ele os Moabitas nas vossas mãos. Olha o que é importante a presença de Deus. O texto aqui vai dizer que o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, eles estavam procurando algum profeta entre eles, do meio deles, falsos profetas, para consultar, para saber se Deus lhe daria vitória ou não, se eles sairiam daquela situação ou não. E interessante que o rei de Judá, Josafá, ele fala: não, nós não podemos chamar qualquer profeta. A gente precisa chamar um dos profetas de Deus, que realmente são profetas, para poder pedir a direção de Deus. E aí alguém, um servo deles lá, diz que entre eles estava Eliseu. E quando Eliseu vai até os reis, Eliseu diz que só estava ali em respeito a Josafá. Por quê? Porque Josafá, segundo a história bíblica dos reis, você vai ver lá em Reis e Crônicas, era um rei temente a Deus, enquanto o rei de Israel e o rei Moabita não eram. E aí você vê uma coisa muito interessante, Por quê? Porque não basta só você pedir, você precisa crer. O rei de Israel e de Moabita não acreditavam, muitas das vezes, nos profetas de Deus. Eles preferiam acreditar nos falsos profetas. E assim tem muita gente nos dias de hoje.
ficam esperando o profeta que vai dizer para você que Deus vai te dar casa, vai te dar carro, vai te dar um passaporte para você viajar, mas, né, estão presos às coisas deste mundo e não querem consultar o profeta que diz, assim diz o Senhor, é isso, tá? Então eu tenho, né, nós somos profetas de Deus por misericórdia, mas eu tenho muito cuidado com relação a essa questão profética, né? Porque ser profeta não é falar qualquer coisa. Ser profeta não é falar aquilo que você quer, né? Ser profeta não é falar toda hora, né? Ser profeta é você entregar aquilo que Deus manda, né? Eu sei que tem uma geração aqui online conosco de profetas e é preciso entender isso. Ser profeta não é você sair por aí entregando o que você quer, você sair falando o que você quer, não. Ser profeta é você entregar o que Deus manda, tá? Você muitas vezes pode ser usado uma vez no dia, uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano, não importa. O importante é você entregar aquilo que Deus manda, tá? Cassiane, se não me engano, colocou ali sobre o sonho, né? O que os falsos profetas, Cassiane, você que está nos assistindo agora, costumam fazer? Costumam, na verdade, aperfeiçoar ou ajeitar, dar jeitinho na visão, na revelação e na profecia que ele quer entregar. Profeta que é profeta de Deus, né, não faz jeitinho, não dá jeitinho. Profeta que é profeta, entrega exatamente aquilo que Deus manda. Por isso que Josafá vai até o profeta Eliseu, porque ele não queria ouvir historinha. Preste atenção nisso. Aleluia. Tem muita gente por aí ouvindo historinha. Tem muita gente por aí, desculpa a expressão, ouvindo a conversa fiada, porque está procurando de qualquer jeito e está ouvindo aquilo que não é da parte de Deus. Amém? E ainda fica colocando na conta de Deus. Primeiro, nenhuma profecia ela pode ir de encontro à palavra, tá? A Zenaide colocou aqui, nós sabemos que o alimento é a promessa que está na palavra, exatamente, tá? A palavra de Deus ela é o maior alimento. Então por isso eu devo desprezar as profecias? Não, pelo contrário, tá? Nós não julgamos o profeta, nós julgamos a profecia, ok? Mas a gente precisa ser maduros, tá? Coloca aqui para mim, por favor, quem puder. Precisamos ser maduros na fé. Quem puder colocar aqui, né? Coloca isso aí. Precisamos ser maduros na fé. O comando tem que vir do alto. A Cassiano colocou aqui. Isso aí, através do Espírito Santo que entregamos o que Deus quer. Tudo tem que vir de Deus, exatamente. Quando você é maduro na fé, você sabe ouvir, tá? Você sabe ouvir. Isso aí. Cassiano colocou. Obrigado, Cassiano. O que é ser maduro na fé? É você saber ouvir, né? Mesmo quando, na verdade, aquilo que você está ouvindo não é de Deus. Mas quando você é maduro na fé, você tem o discernimento. E aí você vai discernir se aquilo que você ouviu é de Deus ou não. Da mesma forma, o profeta maduro. O profeta maduro, ele sabe quando entregar, como entregar, porque ele tem o discernimento, ele tem o comando, a direção, né, do Espírito. E quando você tem a direção do Espírito, você sabe exatamente o momento certo, a hora certa de você entregar. Quando Eliseu ou Elias, profetas maduros, estavam, né, em algum lugar, quando Deus queria usá-los, né, eles falavam, desce até Acabe, né, no caso de Elias, e vai lá e entrega a Acabe. Elias não ficava o tempo todo indo atrás do rei, indo por aí falando. Você não vê isso. Você não vê profetas de Deus na Bíblia para lá e para cá entregando qualquer coisa, não. Você vê profetas de Deus, quando Deus fala, desce a fulano, vai, como Deus falou para Elias também, vai ungir, como Deus falou para Samuel, Samuel vai lá para a casa de Jessé, porque lá eu tenho escolhido um como rei. Profeta que é profeta espera a direção do Espírito, tá? Coloca aí, por favor, profeta de Deus espera, ou melhor, bota assim, profeta de Deus obedece à direção do Espírito. Obrigado, Zenaide.
né? Profeta de Deus espera ou aguarda a direção do Espírito, obedece a direção do Espírito, tá? Então, a gente precisa aprender isso, né? Então, quando a gente entende isso, quando a gente alcança essa maturidade, a gente para de dar ouvidos a qualquer tipo de coisa, ok? Então, Eliseu, ele chega a uma maturidade, como Elias também chegou, como os profetas que a gente vai ver na Bíblia, que alcançaram uma maturidade, chegaram, que não tem essa história de ficar por aí, para lá e para cá, desesperado. Eles só entregavam quando recebiam a direção do Espírito, né? Quando você espera a direção do Espírito, você obedece, né? Você se sujeita ao comando de Deus. No livro de 2 Reis, a gente vai ver isso também depois, tá? O ministério de Eliseu foi marcado por acontecimentos extraordinários, tá? E é verdade, eu não vou ler tudo aqui não, porque eu falo pro evangelista Reinaldo que eu não consigo ficar lendo online toda a revista. Eu acho que acaba enfadando, eu acho, né? Mas aqui é interessante falar na introdução que alguns dos milagres que Eliseu ele vai realizar, né? As águas alagaram o vale sem que houvesse chuva nenhuma, multiplicação do azeite da viúva, a aniquilação da morte da panela, quando, né, Eliseu ora e Deus tira ali a morte que havia naquela cidade, né? A gente vai ver aqui esses milagres que Eliseu realizou da parte de Deus. Por quê? Por causa da sua obediência, sua submissão, a direção e a fé, né? Como a Júlia colocou ali muito bem no início, né? Nós não podemos limitar o poder de Deus. Quando eu limito o poder de Deus, eu deixo de exercer a fé. Esses 3 reis, vamos lá. No período do reino dividido, houve uma alternância de reis bons e reis maus. Esta distinção entre bons e maus não leva em conta apenas o modo como esses reis administravam o reino ou lideravam o povo, mas a forma como eles se relacionavam com Deus. Importante frisar isso, tá? Mas a pessoa é boazinha, tá? Mas ela não tem obediência, não tem relacionamento com Deus. Não adianta. Mas a pessoa é muito dura, mas tem relacionamento com Deus? Talvez ela, né, esteja na direção do Espírito, tá? Muita gente confunde isso. Eu não estou dizendo aqui de ignorância e nem de falta de educação não, tá, gente? Mas estou dizendo que muitas vezes o profeta de Deus, né, precisa às vezes ser duro quando vai entregar. Não é que ele sempre vai ser, tá? As pessoas confundem muito isso. Mas às vezes quando o profeta entrega algo mais duro, vamos dizer assim, as pessoas às vezes ficam chateadas. E aquele profeta que entrega muita coisa boa, né, que parece muito bonzinho, muitas das vezes ele não está. Não estou julgando, volto a repetir. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A visão de bom e mal em relação a Deus é completamente da nossa visão. E aqui, embora na verdade alguns reis, como cita aqui, fazem algumas coisas que aparentemente são boas para o povo, mas são coisas completamente fora da direção de Deus, tá? Profeta Ananias, a Júlia colocou aqui, teve ousadia para falar com Paulo, que era um perseguidor dos cristãos. Então, exatamente. Quando você é homem, mulher de Deus, profeta de Deus, você não escolhe, Júlia, para quem você vai entregar, né? A gente tem muito isso. Tem muita gente aí, muito falso profeta, que eles querem escolher a quem entregar, né? Isso com certeza não é de Deus. Profeta que é profeta entrega para quem for. É Saulo, é perseguidor, é matador de cristão, mas se Deus mandou entregar para ele, eu vou entregar. A Cassiane colocou aqui, a exortação de Cristo é para despertamento, exatamente, para despertar. Júlia colocou aqui, precisa ser corajoso ou ousado, pois nem sempre o profeta vai ser querido por causa da profecia entregue. Cassiano colocou, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito... Exatamente. Né? Da mesma forma que o profeta de Deus não escolhe para quem entregar, né, ele também não escolhe o que entregar. Né? E quem está recebendo a profecia também, né, deveria ou deve, né, ouvir aquilo que o profeta está entregando.
Ah, pastor, mas e se não for de Deus? Se não for de Deus, não vai se cumprir, né? Eu costumo brincar, se nos dias de hoje fosse como nos dias dos profetas, em que os falsos profetas eram exterminados quando as profecias não se cumpriam, né? Quando se era comprovado que ele não entregou algo de Deus, né? A gente teria muito menos problemas, com certeza, nos dias de hoje, né? Então, é importantíssimo a gente isso. Por isso que eu falei aqui sobre a importância da maturidade, né? De sermos maduros. Quando você é maduro, você tanto, na verdade, aprende a entregar, como também a receber, né? A mesma coisa a palavra. Quando você tem maturidade espiritual, você sabe ouvir a voz e o comando de Deus, tá? Então, aprenda uma coisa: ser bom ou ser mal não é falar coisas boas ou entregar coisas boas. Ser bom no conceito de Deus é entregar aquilo que Deus manda, tá? Ser bom para Deus não é você tocar bem, tô lá tocando, cantando maravilhosamente bem, pregando maravilhosamente bem, dirigindo culto, igreja. Não, isso não é para Deus o conceito. O conceito de você ser bom em relação a Deus é você fazer aquilo que Deus verdadeiramente determinou. E fazer aquilo que o Espírito, na verdade, direcionou para que seja feito. Tá? Tem muita gente se passando de boa, né? Porém não cumprindo com aquilo que Deus determinou. Eu sei que isso para algumas pessoas, eu sei que para quem está aqui não, né? Você vai ficar com a gente aqui até o final, mas tem pessoas que não aguentam ouvir esse tipo de ensinamento, né? Eu sei que tem algumas pessoas que não querem ouvir isso. Elas querem ouvir coisas boas, elas querem ouvir coisas que alimentam o seu ego, né? E infelizmente essa live não é para vocês que não gostam de ouvir a verdade. Luiz Carlos, nosso presbítero aí, diz que Deus às vezes nos deixa em situação difícil de entregar algo mais duro, mas enquanto nós não entregamos, o Senhor nos incomoda. Mas é para conserto. Exatamente, né? Muitas das vezes eu vou dizer para você, presbítero Luiz, você que está nos acompanhando nessa live, que é fácil entregar determinadas palavras e profecias. Não é. Mas é bem verdade que mesmo às vezes relutando em entregar, quando você tem a direção do Espírito, você vai entregar. O ideal é você entregar de imediato, tá? Porém, a gente sabe os conflitos, né? Eu costumo muito dizer isso. Principalmente quando você vai entregar algo para alguém próximo, né? Às vezes um familiar, ou uma pessoa com uma determinada amizade. Por isso que eu tenho muito cuidado, né? Quem me conhece sabe há alguns anos, né? Como pastor, a gente já tem aí um tempinho já em ministério, que eu amo os nossos irmãos, a gente tem um carinho muito grande, mas quem me conhece sabe, já se acostumou comigo, que quando eu tenho que falar a verdade na cara, eu falo, né? Tem muita gente que brinca lá, que fala que tem medo de fazer, às vezes, gabinete comigo. Mas não precisa ter medo, né? Mas eu costumo dizer o seguinte: se você quer alguém para estar do teu lado, né, só concordando com tudo que você faz, com certeza eu não sou a pessoa ideal para você andar, né? Então, mas se você quer alguém que na hora que você está fazendo alguma coisa errada, ou pede uma opinião, e quer ouvir algo da parte de Deus verdadeiro, eis-me aqui. Amém? Então, é bem verdade que às vezes já aconteceu isso várias vezes, até hoje acontece, a gente brinca muito aqui, às vezes a gente comenta em casa, às vezes nós não somos convidados para determinados tipos de situações, porque as pessoas sabem, né, do nosso caráter, da nossa posição em Cristo. Então não adianta me chamar para se unir para coisas que não edificam e glorificam a Deus, porque nós não vamos, com certeza, concordar. Então, pessoas que estão no erro, como já aconteceu, já tive a oportunidade de estar ministrando, dirigindo congregações em área do recreio, né? Algumas pessoas que mais antigas sabem disso, e não era porque eu estava no recreio, em meio a alguns empresários, algumas pessoas bem-sucedidas, que eu cheguei lá entregando coisas que agradavam. Isso incomodou muita gente, é verdade, porque a gente foi para ali, alguns chegaram a dizer para mim: pastor, a gente não chama o senhor porque esses homens, eles querem ouvir que eles vão abrir novos negócios, que eles vão abrir filial, que eles vão expandir os negócios, que eles vão prosperar, vão comprar uma casa nova. E eu
né, quando era convidado, eu entregava que Deus precisava restaurar, que era necessário largar, né, o pecado. Então isso incomodou durante algum tempo, a ponto de não me chamarem, né, para determinadas reuniões. Mas aconteceu algumas situações aí que Deus posteriormente acabou exaltando o nome dele através das nossas vidas. Eu não vou contar agora para não ficar estendido. Mas eu costumo dizer isso. Se você quer alguém que concorde com você com tudo, esse alguém não sou eu, né? Até por isso que eu sei que algumas pessoas às vezes se sentem incomodadas de pedir uma direção, de me participar a algumas coisas, né? Mas eu não me preocupo com isso. Quando Deus manda entregar, eu entrego. Quando Deus fala para nós falarmos, a gente fala. Então é bem assim, não tem jeito. Profeta que profeta é desse jeito, né? Então quem tem medo de fazer gabinete, de passar, eu não tenho que me preocupar, né? Agora, o dia que Deus mandar falar, não tem jeito, ok? Então, bom e mal é um conceito completamente diferente para Deus, ok? Os três vão para a guerra, os três reis, né? Jorão, rei de Israel, que como seu pai Acabe foi reprovado pelo Senhor. Josafá, rei de Judá, considerado um excelente rei, em razão de promover a adoração. E o rei de Edom, que era vassalo de Judá. Os três vão para a guerra, né? Os três vão para a guerra. Mas desses três, a gente já falou aqui, somente Josafá era um rei de fato temente a Deus, né? E que confiava na palavra do Senhor, né? Muita gente ouve, tá? Coloca isso, muita gente ouve, mas não vive a palavra, tá? Muita gente ouve, mas não vive a palavra. Todos esses reis, os três, ouviam a voz de Deus, mas não eram os três. Somente Josafá dava crédito, valorizava a palavra, tá? Então, às vezes, Deus permite certas situações, como o presbítero Luiz colocou ali, que às vezes nos incomoda, mas que às vezes também nos prova e nos aprova, né? Josafá estava no meio de dois reis ali que não seguiam a voz do Espírito de Deus. Porém, ele não se deixou contaminar. Então a gente vai precisar falar muito isso. Pastor, mas eu estou no meio de um povo pecador. Tá, mas você está lá para se aliar a eles ou fazer a diferença, tá? Então eu vou falar para você, não adianta, você que está online aí agora assistindo, mesmo você que está fazendo comida, mesmo você que só está ouvindo aí, mas está fazendo alguma coisa, mas eu quero falar para você agora e para você que vai assistir depois, né? No meio na qual você e eu estamos para fazer a diferença ou estamos para compactuar? Perdão. Estamos para fazer a diferença ou estamos para compactuar com o erro? Ou concordar ou se omitir, tá? Vou aqui tratar isso aqui porque é muito importante isso, tá? Qual é o teu perfil agora? Não precisa responder para mim não, tá? Responda para você mesmo. Aonde você está? Você está fazendo diferença, seguindo a direção do Espírito? Ou você está se omitindo? Ou você está concordando com o erro? Josafá estava no meio de dois governantes que até mais influentes talvez do que ele, naquele contexto, porém não se deixou levar por isso, tá? Tanto que eles trouxeram outros falsos profetas aí, mas ele falou, não tem um profeta verdadeiro de Israel que possa entregar a direção de Deus, né? Então, aprenda uma coisa, o fato de eu e você estarmos em meio àqueles que não fazem a vontade de Deus, não nos dá legalidade para que você também cometa os mesmos erros, tá? Tem muita gente que está, né, como o profeta Isaías lá no início, mas que deixou bem claro, diferentemente de muitos hoje. O profeta Isaías vai dizer, quando ele é chamado por Deus, que ele era um homem de lábios impuros,
e porque habitava no meio de um povo de impuros lábios. O que Deus faz? Toca nos lábios de Isaías como Atenaz, e Isaías é purificado. Então, quem já passou pelo processo de purificação, né, não está mais no meio do povo de impuros lábios para fazer e falar aquilo que ele quer ou deseja. Ok? Então, se você é profeta, homem de Deus, mulher de Deus, você não está no meio onde você está para fazer aquilo que você quer e nem aquilo que vai agradar quem está do teu lado. Você está aí para fazer a vontade de Deus. Hein? Nosso irmão Luiz Cláudio, graça e paz. Estamos orando aí ainda pelo nosso irmão, está lá hospitalizado, mas está acompanhando conosco aí a nossa live. Amém? Graça e paz aí para o nosso amado irmão. Bem, então, aprenda isso. Não é porque você está no meio da tua família, que não é crente, que você vai estar lá concordando com os erros deles. É um erro que tu joga aqui dando aquela voadora santa, né? Um erro muito cometido por muitos homens e mulheres de Deus. Para agradar a homens, acabam desagradando a Deus. Ok? Se o rei Josafá quisesse agradar o rei de Israel e o rei de Edom, ele aceitaria qualquer tipo de coisa, mas ele não aceitou. Não é porque ele estava junto de dois reis, em maioria, vamos dizer assim, com mais influência, que ele aceitou aquilo que eles falaram. E tem muita gente que às vezes, para poder não perder a amizade, Josafá aqui não se preocupou em perder a amizade do rei de Israel e do rei de Edom, não, tá? Então aprenda isso. Tem muita gente que, para não perder a amizade, está fazendo e falando aquilo que desagrada a Deus, tá? Com a gente é aqui. Quem quiser ficar aqui com o final é para ouvir verdades, tá bom? Com todo respeito, com todo carinho que nós temos por você. Mas aprenda uma coisa, é muita gente agradando às vezes a amigos e familiares e desagradando a Deus, tá? Você não precisa brigar com família, com parentes, com amigos, não. Mas você precisa falar a verdade, entregar aquilo que Deus manda, tá? Mas cuidado também, porque tem muito profeta aí que dizendo que é profeta do cajado, não é assim também não. Mas importante sempre entregar aquilo que Deus determinou, ok? Então eram 3 reis, que governavam até bem, porém, Josafá não é porque estava no meio deles que se deixou levar. Tem muita gente se deixando levar na faculdade. Eu vi isso porque eu fiz 2 faculdades por misericórdia, e principalmente na faculdade de administração vi alguns, né, amigos cristãos caindo, né, se perdendo ali, e às vezes eu avisei, vários deles eu avisei, olha, você está indo pelo caminho errado, né, você tem que dar bom testemunho. E aí começaram a colar com pessoas que não serviam ao Senhor, pessoas que faziam coisas que não glorificavam a Deus, e infelizmente alguns deles, né, de um modo geral, delas, não terminaram a faculdade de crente, né, na presença, infelizmente, e muitos deles não foi por falta de aviso, né. Então assim, graças a Deus teve aqueles que permaneceram firmes, né, até o final, mas a gente tem que ter muito cuidado. No trabalho a mesma coisa, muita gente querendo se promover ou ser promovido e se sujeitando muitas das vezes, né? Como foi a Cassiano colocou ali, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, Apocalipse, né? Muita gente às vezes para conseguir algo, uma autopromoção, né, uma promoção, se sujeitam muitas das vezes a coisas que não glorificam a Deus. Aleluia! De como a Nastúbia Andequéria. E isso não só no trabalho não, em muitas áreas da sua vida, até mesmo ministeriais, tá? Então a gente não está aqui para brincar, nem para brincar de ser crente, a gente está aqui para falar de coisas sérias, né? Muitas pessoas que não prosperam na sua vida, seja em qual área são, porque estão se sujeitando a coisas que não glorificam, aleluia, né? Que não exaltam o nome do Senhor. Às vezes se preocupando com coisas menores que não tem talvez nem importância, mas aquilo que é da parte de Deus importante, estão se corrompendo, né? Estão se corrompendo. A gente vive uma geração hoje
que facilmente se corrompe. É dinheiro, é status, né? É posição. Há dias atrás aí morreu uma jovem, né? Esqueci agora o apelido dela aí, acho que é Hello Kitty, que depois que ela morreu, disseram que ela já esteve na igreja e tudo mais, e acabou indo para o caminho da facilidade. A gente é fácil julgar porque saiu na televisão, saiu no jornal. Julgar é muito fácil. Mas muitas pessoas cometem os mesmos erros. Ah, pastor, então foi para o tráfico? Também não, às vezes não foi para o tráfico, mas foi para outras coisas que também desagradam a Deus. Não existe esse negócio de pecado grande, pecado pequeno, amém? Então, vigia, né? Vigia. Então é isso que a gente precisa entender. A gente aponta os erros das pessoas, julga os erros das pessoas, mas às vezes, como diz a palavra do Senhor, né? Antes de você querer tirar o cisco que está nos olhos do seu irmão, tira a primeira trave que está nos seus olhos, ok? É muita gente querendo apontar o erro dos outros, mas que não se corrige. Por isso, naquele grande dia, a gente vai ter muita surpresa, tá bom? A gente vai ter muita surpresa, vai ter muita gente que dizendo que no seu nome eu preguei, fiz acontecer. Volto a repetir. Somos perfeitos? Não, mas isso não serve de desculpa para não buscarmos a perfeição, ok? Então, você e eu sabemos muito bem qual é a área da nossa vida que a gente precisa buscar transformação e libertação. Quem diz que já está 100%, mentira. Se você chegar no limite de 100%, você vai para a glória, né? O Pai te recolhe logo para não te perder, tá bom? Então, ó, não podemos julgar os Bartimeus que encontramos no caminho. Exatamente. Estamos querendo calar, muitas das vezes, Cassiane, aqueles que estão gritando por socorro, mas pelo menos estão chamando Jesus. Enquanto outros que dizem carregar Jesus na sua vida e estão completamente fora da direção, tá? O Espírito está aí falando, ok? Então, é mais fácil deixar o doente, o pecador, gritar por Jesus, implorar por ele, do que aquele que se diz cheio de Deus e continua praticando e fazendo aquilo que não glorifica a Deus, tá? E entendemos que evangelho é libertação e tem um processo para isso, ok? A parte 3 diz que sobre a predição de Eliseu que se cumpriu, né? Então olha só como é que as coisas de Deus são. Em respeito a Josafá, Eliseu, cheio do poder de Deus, previu que as águas cairiam em abundância e alagariam milagrosamente aquela região sem a ação de vento e chuva. O Senhor não apenas realizaria esse milagre, mas também lhe entregaria a vitória sobre os moabitas. Ou seja, aquilo que Eliseu entregou se cumpriu. O milagre aconteceu. Mesmo sem chuva, as águas tomaram aquele lugar, deram de beber o gado dos 3 reis e ainda matou, conforme o texto fala aqui, os moabitas, os inimigos. Ok? A gente está lá no texto de 2 Reis, capítulo 4, ok? Perdão, capítulo 3, né? 3 ainda. A outra situação agora que a gente vai falar sobre a viúva que teve o azeite aumentado por Eliseu. O texto fala aqui na revista que a vida das viúvas no tempo bíblico era bem difícil, pois as mulheres daquela época dependiam dos seus maridos para prover-lhes o sustento. É o caso da viúva de um dos discípulos dos profetas de Israel. Após a morte do marido, a mulher ficou numa situação complicada. Houve falta de suprimentos, dívidas e a ameaça de seus filhos serem vendidos como escravos. 2 Reis, capítulo 4, verso de número 1 e 2. Ok? Vamos ler aqui o texto. 2 Reis, capítulo 4, verso de número 1 até o versículo de número 7. Tá? 2 Reis, capítulo 4, do 1 ao 7 primeiro. Quem puder colocar aí, por favor, 2 Reis, capítulo 4, do número 1 até o versículo de número 7. Diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus filhos para serem servos ou escravos. E Eliseu lhe disse: O que te hei de eu te fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite.
Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados e todos os teus vizinhos, vasos vazios, e não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte os que tiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho, traze-me ainda um vaso. Porém ele disse, não há mais vasos nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse. E ele falou, vai, vende o azeite, paga as dívidas e vive com o resto tu e os teus filhos. Ok? Então, a gente vai ver aqui, na verdade, né, uma situação em que Deus ele entra com intervenção. Tá? E se tratando desses dias hoje de pandemia, por exemplo, nós sabemos que vivemos dias muito difíceis. Né? Bem verdade que nós estamos em situações bem complicadas hoje. Mas quando você é temente a Deus, quando você ouve a voz do Espírito, né, nós sabemos que no tempo certo, na hora certa, a providência vem. Então já quero aqui ser profeta de Deus para você nessa manhã. Né? Persevera, aguarde a direção de Deus, porque a vitória vai vir. Tá? Espera no Senhor, a vitória vai vir. Não se precipite. Né? Espera no Senhor. Profeta Luiz, presbítero Luiz falou, tem que ser profeta em qualquer situação, como fez o profeta, não ser direcionado por Deus, repreendeu o rei Davi pelo seu erro, exatamente, como a gente falou aqui. Então, né, o Natan foi lá e entregou aquilo que Deus mandou para Davi. Então, para a gente poder não perder o raciocínio aqui, aonde nós vamos ver a postura de um homem e mulher de Deus? Não é só quando as coisas estão bem. Sim, quando as coisas estão prosperando, nós também vamos ver a postura de um homem e uma mulher de Deus. Que muitos acabam se corrompendo também por causa dos bens, né? Das coisas boas. Mas principalmente onde nós vamos ver a postura? Justamente nesses momentos de crise, né? De escassez. Eu postei vários vídeos lá no nosso canal no YouTube desde o início da pandemia, alguns vídeos. E um deles eu falei sobre isso. Tem um vídeo lá no nosso canal que eu falei sobre a semelhança nossa hoje nos dias dos profetas Isaías, Jeremias e Ezequiel. Tem um vídeo lá, se eu não me engano foi uma live que nós fizemos na época, né? Inclusive junto com a levita Karine e o Jonathan. Né? Tem lá a nossa semelhança hoje com esses três profetas maiores do passado. Né? A importância de você falar em meio ao caos. Né? Então tem um vídeo lá no nosso canal que fala sobre isso. Uma live que nós fizemos muito interessante, esses dias eu estava revendo. Né? O comportamento nosso em meio ao caos. Né? Isso aí traz um diferencial muito grande. Então Eliseu estava aqui agora com uma mulher em meio ao caos, que não só obedeceu o profeta, como também, na verdade, reconheceu o profeta como homem de Deus. Tá? Então, a gente precisa entender muito bem isso. Né? Hoje, Deus, ele não precisa, como é que eu vou dizer assim, de pessoas que fingem ser. Deus nunca precisou isso, né? Na verdade. Só que hoje tem muitas pessoas fingindo ser. E essas pessoas que fingem ser acabam atrapalhando quem verdadeiramente é. Né? E as pessoas acabam se tornando muito incrédulas. E olha como é que você vê essa viúva aqui, mesmo em meio a tantos falsos profetas que haviam na época dela, ela reconheceu em Eliseu um profeta da parte de Deus. Tanto que ela obedece. Ela faz algo aqui que, segundo alguns teólogos, vai dizer, né, que seria muito difícil, porque muitos vão dizer que aquela viúva já estava desprezada pela sociedade, pela sua vizinhança, mas ela, de maneira humilde, né, ela vai até os seus vizinhos, como o profeta ordena, e pega vasos emprestados.
Mas preste atenção aqui, algo que o Espírito está revelando agora. Você emprestar algo para alguém, preste atenção aqui, que você sabe que tem condições de devolver ou de pagar é uma coisa. Você emprestar algo para alguém falido, para alguém sem esperança, é mais difícil. Mas olha quando você se submete à vontade de Deus. Vasos naquela época não era algo tão barato como a gente vê hoje aí, esses vasos de plástico que você compra nessas lojinhas aí de 199. Então olha só uma revelação de Deus aqui agora, saiu agora isso. Você emprestar algo para alguém falido, correndo o risco de não receber de volta, isso é também uma demonstração da intervenção de Deus, tá? Você vê que Deus já estava tratando ali, trabalhando. Porque eles estavam entregando para uma viúva que tudo que ela tinha, os credores iam lá e tomavam. Então, o risco de você emprestar para alguém e não ser devolvido era muito grande. Olha uma revelação de Deus aqui agora que desceu fresquinho do céu. Mas quando você está debaixo da direção de Deus, mesmo você estando falido ou sem perspectiva nenhuma, Deus sempre vai usar alguém para acreditar em você. Olha, dá uma mensagem isso, hein? Já vi aqui que vai desenrolar esse mistério aí. A escola dominical sempre dá nisso. Olha só como é que Deus faz. Quando você é homem e mulher de Deus, até quando você está, vamos dizer assim, no deserto, Deus levanta alguém para acreditar em você. Já deu uma mensagem, só não sei como vai desenrolar esse mistério aí, mas já vi que tem algo de Deus aí, já está aqui. Cabeça de pregador é assim, já começa a discernir algo aí do Espírito. Bem? Mas vamos lá que eu vou voltar para a revista, senão eu já vou... cabeça de pregador fica aqui uma loucura, tá? Uma única botija de azeite na revistinha tá falando, foi suficiente para Deus operar o milagre. Tá? Ao ouvir a mulher que não tinha nada, além de uma vasilha de azeite, o profeta disse a ela que tomasse a vasilha emprestada com seus vizinhos e que ia entrar em casa os filhos fechasse. A ordem era para derramar em cada vasilha disponível o pouco de azeite que possuía, como nós lemos. E é exatamente o que ela fez. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu já falei sobre isso em outras oportunidades. Às vezes a gente fica criando expectativa em cima de muita coisa, em algo grande. Mas olha só, o pouco de azeite que essa viúva tinha na botija foi suficiente para Deus operar o milagre. Então aprenda uma coisa aí, tá? Você que está nos assistindo, Tia Monique colocou aqui, aleluia. Aprenda uma coisa. Deus não precisa de muito da tua parte. Deus não precisa de muito de ninguém, tá? Deus precisa que o pouco que você tem seja apresentado e consagrado a Deus. Aprenda isso. Tem muita gente criando expectativa em cima do muito. Deus pode nos colocar sim. A palavra só diz que seja fiel no pouco, não é isso? Que no muito Deus te colocará. Então Deus está dizendo aqui, dentro dessa palavra, que Ele não precisa do muito. Deus precisa da fidelidade nossa no pouco. Ok? Ô glória, aprenda isso. Deus estava usando o profeta Eliseu aqui para multiplicar algo na vida da viúva, mas que ela tinha pouco, mas era um pouco com Deus. Então preste atenção, você que está assistindo aqui agora essa live, você que vai assistir posteriormente também, você precisa entender que não é jargão simplesmente de falas que falam. O teu pouco, sim, com Deus é muito. O pouco que nós temos hoje apresentado e consagrado a Deus é suficiente para nos manter de pé. Enquanto que o muito para aqueles que estão fora da direção são motivos, muitas das vezes, para quedas. Pastor, me dá um exemplo prático. Você não tem o dinheiro que, não vou citar nomes aqui para não ter problema, que determinados aí gestores, vamos dizer assim, tinham, governadores, aí a gente vai, não vou citar nomes não, para não ter problema.
mas você talvez não tenha as joias, o ouro, né, o jatinho, os helicópteros, né, as mansões que esses homens têm. Mas quem é que está hoje mais tranquilo com a sua cabeça erguida? Você ou eles? Só dando um exemplo aqui para a gente entender como é que o pouco com Deus é muito melhor do que com muita gente que tem muito. Ah, pastor, mas tem homens aí com muito... Glória a Deus, né? Deus é poderoso para multiplicar, para fazer de alguns, talvez aí até milionários, bilionários, quem sabe. Não tem problema nenhum, né? Não é o dinheiro que é o problema, é o apego a ele. Mas cabe a Deus determinar. Mas eu não estou me referindo a isso, tá? Eu estou me referindo aqui que mesmo você não tendo o que essas pessoas tinham, talvez a mulher desses camaradas tinham, os filhos que tiravam onda com os coleguinhas, porque meu pai tem helicóptero, meu pai tem jatinho, eu moro numa mansão, eu tenho um carro, né? Nem cheguei aos 18 anos, já tenho um carro importado, aquela galerinha que gosta de tirar onda, né? Com os coleguinhas e as criancinhas na escola, porque a gente tem, quem assistiu o Carrossel aqui sabe muito bem disso, né? Quem é da geração Carrossel aqui, eu fui da geração Carrossel lá de trás, do SBT, a primeira, né, que via lá a novelinha Carrossel, que nem se compara às novelas que nós temos hoje aí na televisão, né, que eu acho que Carrossel fala de vários tipos de temas muito importantes, preconceito, né, fala sobre a questão da riqueza, de dinheiro, né, o apego ao dinheiro, como a gente tinha lá o personagem da Maria Joaquina e o outro garoto que eu esqueci o nome, acho que era o Jorge, se eu não me engano, né? Tô falando aqui algo natural para vocês entenderem, né? Racismo, né? Como na novelinha lá do Carrossel acontecia com o Cirilo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de postura, porque a gente vê lá, brinca, ri, mas até hoje existe muito disso, né? Pessoas aí que usam, às vezes, a condição para menosprezar quem tem pouco, quem não tem nada, tá? O próprio Davi, o presbítero Luiz, foi advertido e a parábola que o profeta conta para ele entender o erro dele, falava exatamente disso, né? Sobre um homem que tinha apenas, que tinha muitos gados e um que só tinha um. E aquele que tinha muito gado foi lá e tomou aquele que só tinha um. E o próprio Davi disse, né, nessa questão, que aquele que tomou o que tinha um só era digno de morte. E o profeta falou, Davi, você está falando de você mesmo, né? Então, muito cuidado com relação a isso, tá? Menosprezar as coisas pequenas, né? E Deus não se agrada disso. Deixa eu correr aqui para a gente poder finalizar. Fé, obediência e família unida. Olha só, como é que numa situação só Deus trabalha. Nesse episódio de multiplicação das azeite, percebemos que a fé, a obediência são ingredientes necessários para que as bênçãos sejam abundantes em nossa vida. Coloca aí para mim, por favor, Hebreus, capítulo 11, Hebreus 11, 6. Coloca para mim, por favor, aí. Hebreus, capítulo 11, verso de número 6. Esse parte A, tá? Hebreus 6, 11, 6a. Parte A. Olha o que diz aqui o texto. Sem fé ninguém pode agradar a Deus. Não é isso? Hebreus 11, capítulo 11, verso de número 6. Ok? Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Às vezes o milagre que buscamos não acontece a partir de coisas extraordinárias. Né? É o que eu estou dizendo aqui. Muita gente esperando o milagre acontecer em cima de coisas gigantescas. E às vezes Deus usa lá o pequenininho, né? O menor da casa, vamos dizer assim, para ser instrumento de milagre. Tá? Basta trabalharmos com o que Deus já nos deu e exercer a fé em sua palavra. Tá? Então aqui a revista fala sobre essa questão. Obrigado, Márcio. Colocou aí Hebreus 11, 6. Ok? Então, olha só como é que Deus faz. Pegou o pouco que ela tinha, juntou a família, exerceu a fé e o milagre aconteceu. Pastor, qual é o segredo para o milagre acontecer? Está aqui. Colocar sua fé em ação,
não se prendeu muito, né? Se unir, porque tem muita gente, como eu falo aí, que ainda acha que sozinho é que vai conseguir tudo, né? Obedecer, como ela obedeceu ao voz, né? O comando, a direção do profeta, né? E ser humilde, né? Porque ela foi humilde em pedir vaso emprestado. Quando você tem alguma dessas características, quando você tem essas características aqui, que algumas das que nós deveríamos ter, né, tem outras, você já está no caminho certo para o milagre acontecer. Está na submissão, está na obediência, está aproveitando as oportunidades, está dando ouvidos à voz do Espírito Santo. Então, você que está aí assistindo, você está na direção do milagre. Aleluia. E como a se você se enquadra aí nessas questões, você está no caminho do milagre. Tá? Quem conhece o nosso testemunho sabe, já passei várias situações muito difíceis, até mesmo depois de casado, né? Quem não conhece a nossa história, né? Recém-casado, fiquei desempregado, minha esposa não trabalhava, foram praticamente aí 3 anos ou mais, se não me engano, muito difíceis, né? Muito difíceis, um período muito difícil, mas Deus não deixou faltar nada, nada. E sempre confiando que Deus ia mudar o quadro. E sem parar de fazer a obra, porque tem muita gente que a situação fica complicada, e aí a primeira coisa que faz é deixar as coisas de Deus de lado, né? Missionária Débora está aqui de prova, a gente sabe disso, né? Vivenciou isso. Quanto mais difícil ficava a nossa situação, mais a gente ia fazer a obra. E mais a gente voltava para casa dizendo, eu sempre falava, né? Que a gente encontrava situações mais difíceis do que a nossa. Né? Então a nossa postura, né? Hoje, para a glória de Deus, a gente tem um trabalho, a gente tem uma certa estabilidade, não somos, vamos dizer assim, ricos, mas o pouco que nós temos ainda, pela misericórdia, a gente ainda consegue dividir. Então, assim, quem olha hoje, às vezes não entende, né? Que já passamos, como talvez você que está aqui assistindo esteja passando hoje por um momento difícil. E uma das coisas que nós colocamos como propósito quando a gente estava passando essa fase, que foram muitos anos, acho que pelo menos 5 anos aí eu acho que a gente viveu essa situação mais crítica, né? Não que hoje esteja confortável, mas a situação mais crítica de a gente depender mesmo de outras pessoas. Mas tem uma coisa que nós nunca fizemos, foi parar de fazer a obra, né? Nunca desistimos. Muitas pessoas falavam pra gente, né? Cadê o teu Deus? Né? Que Deus é esse que deixa vocês passarem por essa situação? Né? Mas a gente sempre perseverou, com muita dificuldade, né? A gente foi atrás. Quem já ouviu o nosso testemunho aqui, trabalhamos aí, montamos a primeira banca de jornal ganhando 60 centavos, às vezes no dia, R$1, de zombarem da nossa anotação no caderno, quando a gente anotava o que a gente ganhava naquela época, para depois saímos de uma banca que ganhava 60 centavos, chegamos a ter aí, se eu não me engano, 4 bancas, que não dava muito, porque a gente ainda acabava ajudando outras pessoas que precisavam, então a gente ainda dividia o pouco com outras pessoas, contratando outras pessoas para também abençoar, mas Deus pegou o nada e ainda fez com que nós viéssemos ajudar. Então, por isso que eu creio, Deus nunca nos deixou desamparados, né? Então, assim, a gente precisa entender isso, né? Muita gente soberba hoje que eu vejo aí, porque não passou, às vezes, por determinadas fases de aprendizado. Então, eu valorizo cada detalhe hoje da parte de Deus, principalmente porque eu sei de onde Deus me tirou, o que eu já passei. Talvez você que esteja assistindo aqui também, né? Só quem já passou pela prova, pelo deserto, pelo vale da sombra da morte, sabe o quanto é difícil. E são momentos de você confiar em Deus, e pessoas te pressionando, pessoas dizendo que você não deveria passar por isso, que você serve a Deus, pessoas que queriam que você largasse a presença, mas está aí, né? Deus nos usou por misericórdia e tem nos usado até hoje. Então, não precisa, profeta que é profeta não precisa ficar se engrandecendo, se exaltando, né? As pessoas reconhecem, né? Então, assim, são fases que nós passamos. Poderia ter desistido, poderia ter me afastado de Deus, poderia, como muitos infelizmente fazem, né? Perdem às vezes o emprego, se afastam, às vezes a família vai embora, às vezes por culpa dela mesma,
a primeira coisa que é feita é se afastar de Deus, né? Quando não tem recurso, quando não tem nada. Cansei de ir durante um bom tempo na igreja com a mesma roupa, com o mesmo sapato. Uma coisa que, graças a Deus, eu glorifico a Deus é porque eu sempre tive, né, a varoa do meu lado ali, segurando junto comigo, nos ajudando, né, um dando força ao outro. Um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Tive apoio de muitos irmãos em Cristo, para a glória de Deus, alguns familiares também, mas é assim, a nossa vida é um testemunho, né? Eu não estou contando aqui, não vou contar o testemunho agora não, para não enfadar os irmãos, mas é o que Eliseu, é o testemunho dessa mulher aqui, né? É Deus usando, e Deus usa, né, pessoas, como eu contei esse dia na igreja. Deus usou uma irmã para dizer que eu fui alugar a kitnet dela e ela falou: olha, varão, essa kitnet é a última casa que você mora antes da casa própria. Humanamente falando, eu não tinha condições nenhuma de ter casa própria naquela época, mas ela profetizou para mim, para minha esposa, que aquela kitnet que a gente estava alugando, que para mim era o fundo do poço na época, seria o último lugar que nós moraríamos pagando aluguel, ou necessitando pagar aluguel, né? Então, para você ver como é que Deus faz, né? Deus é maravilhoso. Verdade, Márcio. Deus é maravilhoso. E eu sou testemunho disso. E por isso que as pessoas falam assim: eu não largo Deus. Às vezes, difícil, momentos difíceis. Já passei por momentos de enfermidades terríveis. Já vivi outras situações aí muito difíceis. Os desafios vêm, mas eu não largo esse Deus de maneira alguma, né? Muita gente se abateu quando nós recebemos o diagnóstico do Nicolas, né, dizendo que ele era autista, e eu falei: não, nós não vamos desanimar, pelo contrário, nós fizemos disso, né, do diagnóstico da medicina, uma motivação a mais agora para buscar, porque a nossa vida é assim, é feita de desafios, né? Não é fácil também, né? Quem tem aí filho especial sabe, quem já passou por isso, conhece alguém que passa por isso sabe, mas é outro desafio que Deus nos deu e a gente está aí, né, lutando, encarando, tudo para a glória de Deus. Então, o que você está passando hoje não é para você parar. O que você está passando hoje é para glorificar o nome do Senhor na sua vida. É para que amanhã, assim como eu estou podendo falar aqui do testemunho, você poder testemunhar. Bem? São coisas que para muitas pessoas talvez sejam insignificantes, mas para Deus tem um valor muito grande. Bem? Bom, a morte que havia na panela, para a gente finalizar: os filhos dos discípulos dos profetas estavam radicados em Betel, Jericó e Gilgal. Nessas escolas, os alunos eram encorajados a buscar uma melhor compreensão da palavra de Deus, um desenvolvimento com relacionamento com o Senhor. Contribuíam na manutenção da resistência contra a apostasia e idolatria que imperavam em Israel. Por isso eles eram perseguidos por alguns reis. Aprendizado, tá? Coloca aí, por favor, aqui, ó, uma observação. Precisamos sempre buscar aprender mais. Precisamos sempre buscar aprender mais. Eram profetas, eram homens de Deus, mas estavam na escola de profetas buscando sempre o aperfeiçoamento, tá? Então tem muita gente que às vezes Deus começa a dar algo e aí começa a achar que já sabe tudo, tá? Eliseu, assim como os demais profetas, vem de uma escola de profetas. Ou seja, profetas que estavam sempre focados em aprender mais. Tá bom? Exatamente. O Tia Monique colocou aqui: precisamos sempre buscar mais. Aleluia. Tomo posse. Glória a Deus. Ana Paula também. Glória a Deus. Cristal colocou que eu amo aquele louvor que diz que dinheiro eu perco tudo, só não perco a presença. Exatamente, né, Cristal? Exatamente. Os louvores sempre fizeram parte da minha vida e do meu ministério, né? Durante muitos anos aí eu já louvei, já estive ministrando no Ministério de Louvor, e louvor é algo que sempre mexe conosco, né? Eu sou das antigas, como a Bispa Naira fala, né? Eu sou dos antigos, eu gosto muito dos louvores antigos. Não que eu não gosto dos louvores novos, mas aqui não tem jeito, eu me pego assistindo sempre aí alguns louvores antigos, embora tem louvores hoje também que falam muito ao nosso coração, mas como esse louvor que a Cristal citou aqui, né, a gente não pode perder de maneira nenhuma a fé. Então, a gente vive a palavra,
A gente toma posse da palavra e isso aí é fundamental, tá? Por isso que a gente precisa ter essa presença, que é o mais importante de tudo. Né? Como esse louvor fala, perco dinheiro, perco amigos, só não posso perder a presença. É o que Davi declarou, não retires de mim o teu espírito. Amém? Então, tudo, eu costumo dizer isso, tudo que nós passamos serve como aprendizado. Eu aprendi isso e eu trago isso para a minha vida. Eu não desprezo nada, até as coisas difíceis que às vezes surgem na nossa caminhada, até os nãos, até as decepções, porque você imagina, você são 38 anos de caminhada aí, como já me decepcionei, né, com pessoas, com lideranças, mas eu não coloco isso como motivação para sair como alguns fazem, né, da presença. Pelo contrário, eu procuro colocar isso, na verdade, como algo para mim não cometer os mesmos erros, né, para superar esses desafios. Já ouvi muita coisa que poderia ter me tirado da igreja. Muita gente usa isso como desculpa para estar fora da presença, mas eu não uso isso. Né? A Yasmin está aí, é uma praticamente jovem na presença, desde jovem, desde cedo, da minha mocidade, da minha juventude, da minha adolescência. Eu vi, presenciei, passei por... Vi amigos se perderem nas drogas, na prostituição, no álcool, enfim. Mas não é por causa disso que eu iria cometer os mesmos erros. Né? Então, fica aí para Yasmin, para todas as crianças também que nos estão assistindo, os jovens que vão nos assistir, né? Essa questão. Não é porque eu vi muitos se perderem que eu iria me perder. Né? Eliseu e Elias eram profetas, não é porque tinham muitos falsos profetas que eles também iriam falar aquilo que Deus não mandou. Né? A gente tem muito varia, vai com as outras, como diz aí. Né? Então, assim, a gente está falando aqui de fé, de exercer o nosso ministério, de exercer o nosso chamado dentro da vontade de Deus. Ok? Então, é muito importante o nosso testemunho. Né? Eu sempre tive essa preocupação comigo na escola, no meio da família, de ser um testemunho, né? Ser um testemunho, ser um exemplo para essas pessoas. Né? Cassiano colocou que não usamos de desculpas quando estamos no amadurecimento do espírito. Deixa eu ver aqui, cortou. Em um dia, durante 3 anos fora até o... exatamente, foram 3 anos fora, como você falou aí. Né? E a gente vê o quanto de tempo que a gente perde quando está fora da presença do Senhor. Né? Eu digo isso porque muita gente que eu conheço, que hoje está na presença, vê, né, que olha para trás e vê quanto tempo perdeu fora da presença. Tá bom, gente? E para nós fecharmos aqui, né, nós, nos três milagres que foi apresentado, percebe-se o quanto aconteceram mediante uma iniciativa do trabalho humano. Isso significa que os milagres operados por Deus na vida dos seus servos acontecem em cooperação com algum tipo de trabalho ou atitude humana. Deus tem compromissos com pessoas de fé, mas também que sejam operantes e diligentes. Né? Vou fechar aqui por causa do horário. A Cassiano colocou que hoje posso afirmar que o que passei será para meu amadurecimento espiritual. Não só isso, tá, Cassiano? Mas também para servir de testemunho. Tem muita gente que com certeza você vai ver que já passa ou vai passar por situações que você passou e que Deus vai te usar poderosamente para ajudar essas pessoas. Tá? Eu sempre falo isso, o nosso testemunho não é para engrandecer o nosso nome, mas para engrandecer o nome do Senhor e para servir justamente de testemunho e motivação para outros que vão estar passando ou estão passando por situações semelhantes aqui. Por exemplo, nós passamos, que eu passei, e que essas pessoas veem que é possível, né, permanecer fiel. Eu sempre falo isso para as pessoas. Eu posso dizer que eu sou testemunho de que vale a pena você perseverar, mesmo quando todas as circunstâncias, não é 1 mês, 2 meses, como eu falei aqui não, foram situações de anos. E isso eu estou falando aqui depois de ter passado mais de 10 anos morando em barraco de madeira, ainda solteiro, né, na parte da minha juventude. Já tinha passado por situações bem difíceis, né? Como a minha mãe que está aí sabe, minha mãe nos sustentou aí de uma forma realmente direcionada por Deus. Mas estou falando já depois de casado, depois de já ter ministério,
ter passado por situações bem difíceis, né, que eu não queria passar, mas que aprove a Deus eu passar para amadurecer, né, para crescer, para se desenvolver como homem, como casal, né, que somos, como família. Então, a gente precisa passar, né? Como a Cassiane está colocando aqui, hoje Deus nos curou para que a gente possa curar outras pessoas, né? E eu tenho certeza que funciona muito bem assim. Eliseu foi um homem de Deus extremamente, um profeta extremamente usado por Deus e exercendo a sua fé, né? Estabelecendo o reino de Deus na terra. Então, que hoje, nessa manhã, né, a gente possa entender isso, né? Exerça fé no Senhor, mesmo quando tudo não vai bem, né? Tem um louvor que eu gosto muito, que é das antigas também, que ainda que para te servir, Jesus, eu tenho que chorar, né? Te servirei, né, onde ele estiver, né? É um louvor da Lauriette, palavras que eu gosto muito. Sempre quando a situação aperta um pouquinho aqui, eu estou em algum aperto, eu louvo. E o louvor que Nicolas também adora, quando ele se sensibiliza muito quando ouve, né? Esse louvor da Lauriette, palavras, né? É melhor servir o Senhor com dor, com dificuldade, na sofrência, do que ficar longe dele, né? Então eu aprendi isso, né? A gente cresce com esses momentos de aprendizado, né? Como a Cassiane falou, como o Márcio comentou ali, o Tiago Almeida, primo da missionária Débora, Graça e Paz, bom dia, né? Também, esse louvor também, Cassiane, louvor é uma benção, né? Eu sou suspeito para falar porque durante muitos anos aí eu ministrei no Ministério de Louvor, eu gosto muito de louvar até hoje, né? Então assim, eu não vou louvar porque minha voz está horrível aqui, tá rouca, mas a gente está sempre buscando, Cassiane, louvar o Senhor e adorar Ele mesmo nos momentos mais difíceis, amém? Então nós vamos orar ao Senhor agora, chegamos aí a 1h30 de live, quero agradecer a você que esteve aqui conosco até agora, nós vamos orar pela tua vida. Espero que essa live de hoje, esse estudo, sirva para que vocês busquem em Deus aí a motivação necessária para perseverar. Não se preocupa, mas porque fulano não quer fazer. Não quer fazer, faça você. Fulano não tem bom testemunho, seja você um bom testemunho. Com certeza você vai atrair uma multidão, eu profetizo em nome de Jesus, de pessoas sedentas, né, de ouvir a palavra de Deus. Eu sempre gosto de citar isso. João Batista pregava raça de víboras no deserto, mas falava a verdade. E o povo preferiu sair da cidade para ir para o deserto só para ouvir o que Deus tinha para falar através de João Batista. Amém? Então eu espero que você entenda isso, né? Não fique chateado com as situações, com os nãos, com as decepções. A gente fica chateado, mas a gente não pode deixar isso tomar as nossas vidas. Já me decepcionei muito nesses 38 anos. Ainda hoje, às vezes, a gente se decepciona, mas o nosso alvo é Cristo, o nosso foco sempre é e sempre será o Senhor. Amém? Então, estamos longe ainda, tá? Tem muita gente que acha que é perfeito. Não, estamos muito longe da perfeição, muito. Sempre oro isso, Senhor. Estamos muito longe. Todos os dias, a todo momento, nós temos que buscar a perfeição em Deus. Olhar para dentro de si mesmo. Por isso que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, não é isso? Capítulo 11. Examine-se, pois, um homem a si mesmo. Né? Hoje é a noite de Santa Ceia. Examine-se, pois, um homem a si mesmo. Para de ficar só, como eu falei no início, querendo julgar, examinar os outros e não olhar para dentro de você mesmo, né? Uma coisa que eu gosto muito de fazer e que muita gente não leva a sério é você fazer em determinados momentos, né, um autoexame, né, não físico, mas da nossa mente, do nosso espírito, né? O que é fazer isso? É você pedir a Deus, né, consultar Deus para saber como você está indo diante de Deus. A gente está muito apontando como o irmão, a irmã, o pastor, o líder está indo, mas a gente para pouco para poder se examinar, para saber, né? E quando a gente fala para fazer isso, a gente reconhece aonde nós estamos errando, né? Eu costumo dizer que a gente sabe, quando a gente faz isso, a gente tem noção de onde nós estamos fracos, né? E são nesses pontos que nós precisamos orar ao Senhor, trabalhar para que o inimigo não se aproveite. Você que está assistindo aí,
Eu tenho certeza absoluta, se você parar para orar, você vai ver aonde você está caindo, aonde você está fraco, aonde você não está atrapalhando o teu ministério, o que está atrapalhando. E quando você faz isso, você cria uma motivação para vencer, e eu tenho certeza que você vai vencer. Seja prostituição, seja vício, seja desânimo, enfim, tudo que você está enfrentando, que está te impedindo hoje de você crescer e avançar, você vai vencer para a glória de Deus. Amém? Espero que essa aula hoje, mais uma vez, hoje nós não tivemos aí a presença do nosso evangelista Reinaldo, que apareceu aí, mas ele está de serviço, está trabalhando hoje. Amém? Domingo que vem, eu não vi ninguém colocar aí aquela frasezinha que a gente gosta quando ouve isso. Domingo que vem, portanto, não teremos escola bíblica dominical. Amém? Me avisaram aí, vai ser dia dos pais, então como a gente evita por colocar esse tipo de atividade, que eu sei que algumas pessoas, embora como eu não tenha um pai, né, biológico, mas alguns irmãos, né, vão comemorar o dia dos pais, às vezes vão se reunir em família, para não atrapalhar. A gente não está aqui para enfadar ninguém, a gente está aqui para somar, né, respeitar a questão familiar, que é muito importante, né, o respeito à família é primordial. Então a gente não vai ter escola bíblica dominical no próximo domingo, tá? E a Júlia foi a primeira a colocar lá o né? Viu? Júlia se ligou aí, tá ligado, né, Júlia? No espírito, né? Então, domingo que vem nós não vamos ter a nossa escola bíblica dominical, bem? Se Deus permitir, no outro. Agora o pessoal começou a colocar, Júlia, viu? Se ligaram aí no ar de não ter EBD, bem? Mas no próximo, sem ser esse domingo, agora o próximo, o outro, nós voltamos, bem? Vamos orar então, Senhor, para a gente finalizar. Se Deus permitir, logo mais, eu estou no ministério hoje de Bangu, né? Houve uma troca aí devido ao falecimento do pai do nosso pastor antes, como a gente já anunciou no início. Já pedimos aí para vocês estarem orando lá pela vida da família e do nosso pastor antes, bem? Mas eu vou ficar em Bangu hoje e o nosso bispo Marcelo vai estar em Paciência, amém? Então, se Deus permitir, hoje a gente vai estar aí adorando o Senhor. E se Deus permitir, uma mensagem que Deus me deu essa semana para ministrar aí, creio que forte. Se Deus não mudar nada até a noite, bem, que Ele tem liberdade, o Espírito é que manda, tem algo de Deus aí que eu quero, por misericórdia, entregar para os irmãos. Ainda não é a chupetinha não, tá? Fica tranquilo. Eu ia ministrar a chupetinha aí alguns dias atrás, acabei não ministrando. Mas não é hoje ainda a mensagem da chupetinha não. Mas Deus me entregou algo aí que é para compartilhar. Não sei se todo mundo vai gostar, é uma mensagem meio aí de chamamento, né, de despertamento, mas, enfim, logo mais, se Deus permitir, na Santa Ceia, nós vamos estar aí, se Deus permitir, ministrando a palavra de Deus, amém? Feche teus olhos, vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, te louvamos por esse amanhã, por esse estudo, por essa palavra, por todos os aprendizados e os testemunhos, ó Deus querido, citados, ó Pai, nessa escola bíblica dominical online. Sei que tem pessoas aqui, ó Pai, que talvez estejam passando por situações que nós já passamos, ou enfrentando situações difíceis, ó Pai, em alguma área da sua vida. Mas cremos, ó Pai, que a palavra profética, ó Deus, liberada nessa manhã, ó Deus, é uma palavra de vitória, Senhor, porque em meio ao caos, em meio às guerras, em meio às lutas, o Senhor sempre estará conosco. Por isso, ó Pai, eu quero te pedir, porque Tu és Deus de perto e também Tu és Deus de longe. Tem pessoas que estão agora na sua casa, ó Deus, precisando de uma intervenção Tua, seja na vida financeira, seja na saúde, seja na família, Senhor. Pai, pessoas que estão hospitalizadas, como o Teu servo Luiz, que está lá no hospital, mas está aí conosco compartilhando dessa aula, Senhor. Pai, pessoas que talvez estejam do seu lado, de como a Nastubi e Kevin enfermas também.
Eu quero te pedir, Senhor, que visite não somente o teu servo Luiz, que está nesse hospital, mas eu quero te pedir, ó Pai, visita as pessoas que porventura estiverem ali com ele, ó Deus, no quarto, ao lado, Senhor, nas salas ao lado, os médicos, os enfermeiros, Senhor, os assistentes, os faxineiros, todas aquelas pessoas que trabalham, Senhor, nesse hospital, Senhor, que precisam também, Senhor, de um milagre, de uma intervenção em alguma área da sua vida, pessoas que talvez estejam como ele enfermos, que precisam também de uma cura, de um milagre, pessoas que precisam, ó Pai, de uma intervenção em alguma área emocional, ó Deus, em alguma área sentimental, pessoas que talvez estejam lutando contra uma depressão, que estejam lutando, Senhor, ó Deus querido, contra, ó Deus, alguma batalha, Senhor, espiritual, pessoas que precisam talvez, ó Pai, até mesmo, Senhor, de um milagre em alguma área, Senhor, da sua vida, que nesse momento o Senhor possa visitar, porque eu creio, Senhor, que nenhum mal, ó Deus querido, sucederá àquele que te buscará, aquele que te busca, Senhor, acha, aquele que bate, diz a tua palavra, a porta se abre, e eu creio que nessa manhã, não é diferente. Pai, eu creio, Senhor, que o Senhor está visitando, que o Senhor está tratando, que o Senhor está curando, tanto fisicamente como emocionalmente, porque muitas vidas têm descido à sepultura sem salvação. Pai, pessoas que têm se entregue, ó Pai, à depressão, que têm se entregue, ó Pai, ó Deus querido, à prostituição, aos vícios, e não têm conseguido forças, ó Pai, para lutar. Mas eu quero te pedir agora, Pai, que o teu Espírito visite essa pessoa agora. Senhor, dê, ó Deus, força, dê coragem para vencer, ó Deus, tudo aquilo, ó Pai, que for a atuação do inimigo, porque a tua palavra diz que toda raiz que o Pai não plantou será arrancada. Eu quero profetizar agora, Pai, toda raiz de amargura, toda raiz, ó Pai, de enfermidade, toda raiz agora do vício, toda raiz agora, Senhor, da prostituição, toda raiz de enfermidade. Tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor. Nós queremos exercer a nossa fé como o profeta Eliseu, como Elias, ó Deus, usaram a fé. Nós queremos também exercer agora, ó Deus, na autoridade que é no teu nome, a fé, Senhor, a fé que nós cremos que remove montanha, fé que nos dá, Senhor, a convicção e a certeza que a vitória vai vir, Senhor, que o milagre vai acontecer, ó Pai. Visita, Senhor, os enfermos, aqueles que estão entubados, como a sobrinha, Senhor, da Jaciara, ali da nossa igreja de Paciência. Visita, Senhor, esta jovem, visita, ó Deus querido, essa família que está agora orando por essas pessoas, ó Pai, que estão talvez também entubadas, Senhor, pessoas que estão enfermas, doentes, seja em casa, seja no hospital, famílias que estão chorando, estão de luto agora por um ente querido que desceu à sepultura. Pai, Tu és poderoso para realizar o milagre. Portanto, nessa manhã, Pai, nós queremos colocar a nossa fé em ação. Sabemos, ó Pai, que muitas das vezes, Senhor, a Tua vontade é diferente da nossa, mas a Tua palavra diz que enquanto a vida há esperança, e nós clamamos como Davi clamou pela criança enquanto esteve viva, porque sabemos, ó Pai, que enquanto está vivo, Senhor, enquanto respira, nós cremos num Deus que opera milagre, um Deus que faz sinais, maravilhas. Portanto, ó Pai, eu profetizo que a nossa fé hoje colocada em ação, Senhor, produzirá milagres na vida de muitos para a glória do Senhor. Nos dê agora o restante de domingo abençoado na Tua presença. Seja conosco, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Bom, está terminado, para a glória de Deus. Um beijo a todos vocês. Amém? Que Deus possa continuar abençoando a vida de todos. Gabriel chegou aí, graça e paz. Jaciara, graça e paz. Estou com saudade de vocês. Glória a Deus. Amém? Ana Paula, Bruno, opa, o povo todo aí até o final, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Então, até a próxima RBD, sem ser esse domingo agora o outro. Quem estiver conosco em Bangu, os irmãos de Bangu, logo mais à noite vamos estar aí para a glória. Lima, um abraço, Lima. Hein? Eita glória. Fique em paz também, varão. Yasmin, beijo. Márcia, missionária Cirlei. Hoje eu não estou aí não, Cirlei, mas se Deus permitir, quinta a gente está junto aí de novo. Glória a Deus. Bem, termina, ó. Coraçãozinho para vocês. Beijo para todos. Presbítero.